Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalech HaMelehim. É uma alegria estar junto com os amados irmãos para trazer até você mais uma palavra. Mas hoje o pastor Gerson quer trazer um esclarecimento, porque eu estou sendo taxado muitas vezes e incompreendido por muitos, e até mesmo taxado por falso profeta, porque eu sou contra toda a arrecadação da igreja, ou seja, dos dízimos e ofertas, pela base da força, pela base da lei, pela base do engano, pela base da manipulação e a base da exegese incorreta e adulterada dos versículos bíblicos, fazendo com que as pessoas creiam em mentiras e não em verdade, ocultando o verdadeiro contexto e o verdadeiro sentido dos ensinamentos bíblicos. Eu quero dizer para você que me tem como falso profeta. Quero dizer que eu sempre busco pregar e fundamentar as minhas mensagens sobre as Escrituras. E eu vejo muitos pregadores pregando e levantando fortunas em cima de pregações absurdas, mentirosas, adulterinas da essência do Evangelho e da essência dos ensinamentos de Jesus. Eu sempre preguei que você não precisa ficar dependendo dos 10%. Você pode até doar muito mais, porque não se pode botar limite no amor de Deus. O que nós temos que ter é uma igreja que esteja em comunhão, uma igreja onde os membros confiem no seu líder, e o seu líder seja transparente para com os seus liderados, redistribuindo esses dízimos de uma forma responsável, de uma forma digna de um verdadeiro servo de Deus. O que nós vemos hoje são pessoas enriquecendo ilicitamente em cima da fé do povo, se cumprindo a palavra, onde Pedro diz que nos últimos dias muitos se levantariam para fazer comércio da fé das pessoas. Seria um possesso do espírito de Balaão. Eu fiz um pôster e trouxe alguma repercussão. E eu quero hoje passar para você, meu irmão, minha irmã, amigo do Evangelho, amigos do Facebook, que esse pôster ele foi colocado porque muitas pessoas, quando descobrem que o ato de dizimar não é obrigatório, ele é um ato que tem que ser não mais movido pela força da obrigatoriedade ou pela força da lei, pela lei de Moisés, porque isto era para os israelitas pela força do São Malaquias, capítulo 3, mas sim pela força do amor, da generosidade, da sensibilidade para com os projetos que a igreja como um corpo, unida, trabalha para o bem do reino de Deus, porque o próprio Senhor Jesus tinha seu tesoureiro chamado Judas para manter o seu ministério. Tudo gira em torno de valores monetários. A igreja precisa de uma receita. Não sou contra, querido, você com sinceridade, com amor, com alegria, você dizimar na sua igreja até mais do que seu dízimo. Mas eu sou contra aquele que coloca isso no nível da salvação, que diz que são obrigados, que tem a obrigatoriedade, colocando isso como um pecado. Isso não existe na Bíblia. O que existe é a lei do amor, que é muito mais exigente do que a lei de Moisés. E muitas pessoas ficam na internet malhando o pau nesses pastores, mas não ensinam. Eu vejo poucos ensinarem que o amor ele é muito mais exigente do que 10%. O amor não se pode pôr limite. Não se pode pôr limite no amor de Deus. Se eu quiser vender tudo que eu tenho e der para ajudar em um projeto, seja da igreja, de uma obra social, seja repartir os meus bens com os pobres, isso tem que vir de um coração cheio do amor, o amor ágape, o amor movido e até motivado pela pessoa amada do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu coloquei esse post que tem o seguinte título:
Muitos merecem os líderes que têm. E eu entendo hoje por quê. Por que que muitos líderes ainda permanecem na antiga pregação da lei da contribuição obrigatória? Porque muitas pessoas, quando descobrem teologicamente que seus dízimos, suas ofertas e suas contribuições não são obrigatórias, mas voluntárias, são vencidos pela avareza e não contribuem com nada, ou quase nada. E ainda assim se levantam na igreja contra aqueles que querem ajudar os projetos da igreja. Querido, se você não está contente com sua igreja, com os projetos que ela faz, não critique. Só não faça parte desse corpo. Se para você esse corpo está desajustado, se para você este corpo não está fazendo o que Jesus Cristo ensinou, se esse corpo, denominação, ele está comprometido pela má redistribuição dos dízimos, então se ligue a outro corpo que esteja bem ligado ao cabeça, que é Cristo. Mas as pessoas fazem o contrário. As pessoas, além de criticar, eles não entendem que a contribuição pelo amor é muito mais linda, é muito mais fiel, é muito mais aceitável a Deus do que a obrigatória. E por isso, querido, eu coloquei esse post, que cada um deve contribuir sem constrangimento, sem pesar, sem ter comércio de fé, segundo Deus lhe prospera, segundo propôs o seu coração, com gratidão. Por isso, muitos merecem ser iludidos, pois sempre contribuíram, não por amor, mas pela obrigação. Se ele descobre que ele não é mais obrigado, a avareza assume o controle de seus sentimentos. E ele não contribui com mais nada. E com isso, massageia a sua consciência. E quando são confrontados, ficam chateados. O contexto aqui está falando da igreja de Corinto que com amor, com gratidão, sem constrangimento, com solidariedade, ajudavam a igreja da Judéia que estava passando necessidade. O profeta Água havia profetizado que viria uma fome sobre a região de Israel. E essas igrejas, da sua pobreza, saiu grande abundância. A semente aqui, nesse contexto, é a generosidade, é o amor. E é este amor que eu quero dizer para você que parou de contribuir porque você achou que não é mais obrigatório. Mas a obrigatoriedade do amor é muito maior. A obrigatoriedade do amor é muito mais além, é muito mais linda, é muito mais pura do que você ofertar obrigado. Agora, se você só oferta por obrigação, pela lei estatutária que o homem constituiu, e você não contribui movido pelo Espírito Santo, então você está morto espiritualmente, insensível à voz do Espírito, insensível à necessidade do teu próximo, da tua igreja, que como um corpo a qual você é membro, talvez esteja fazendo o trabalho de maneira até um pouco prejudicada, porque faltou um membro que não estendeu a sua mão, não direcionou o seu amor, não direcionou sua solidariedade para com este corpo, independente de denominação, independente de nomenclatura e CNPJ. Eu estou falando você que é membro do corpo de Cristo, que segue os ensinamentos de Jesus, que você possa entender o que eu estou falando e que Deus possa te abençoar. E para terminar, eu usei o texto de 2 Coríntios 9:7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza e não por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus não queria que eles ofertassem para os pobres da Judéia de maneira forçada, de maneira obrigatória. Assim como você fazia antes com seus dízimos, e agora não faz mais, porque você esqueceu a lei do amor, você esqueceu a lei da contribuição, que você contribui com solidariedade,
sabendo discernir a necessidade do seu corpo, que é a sua igreja, o local onde você se encontra, o lugar onde você, juntamente com esse corpo, adora o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, na pessoa amada de Jesus Cristo, apresentando sacrifício espiritual. Que Deus possa te abençoar. Shalom. E que a Irene de Cristo esteja sempre contigo, em nome de Jesus.